Então, vamos começar então o nosso estudo de hoje, que tem como título Para tal tempo como este. E de imediato a nossa mente vai para uma história muito significativa, não é verdade? Elinha, Sim. Elinha, desculpa te interromper, mas tem alguém que está com o microfone aberto e está dando muito ruído. Se puder fechar. Parece-me que já está resolvido. Acho que não. A Graça talvez consiga fechar. Seria bom que vocês todos fechassem os vossos microfones e quando quiser. Já fechei, já falar, fechei. não é? É a Branca tinha o microfone aberto. Ok, parece-me que já está. Ok, então, para tal tempo como este, como eu dizia há pouco, este título remete a nossa mente logo para uma história da Bíblia, não é verdade? Mas já lá vamos. Então, a introdução diz-nos o seguinte: você foi divinamente planejado. Você foi divinamente escolhido ou escolhida. Sua missão é diferente da de qualquer outra pessoa, pois é peculiar e perfeitamente planeada para se adequar aos dons e talentos que Deus lhe concedeu. Deus tem um plano individual para você e, se esse plano for cuidadosamente seguido, irá impulsioná-lo a realizar o que de melhor você poderá fazer. Houve apenas um Noé, um Moisés, um Daniel na Terra, e a página inspirada nos revela a forma como Deus operou os seus propósitos de uma maneira maravilhosa através desses homens. Deus pôde realizar o seu propósito por meio deles, porque estavam completamente comprometidos com o plano divino para eles. Submeteram-se às adversidades que lhes eram apresentadas e procuraram andar cuidadosamente diante de Deus, buscando constantemente a sua orientação. A opinião popular não os influenciava, nem a crítica os impedia de avançar com as tarefas determinadas por Deus. A adversidade só fazia com que eles o buscassem com maior diligência, implorando-lhe por mais força e coragem. Esta é a oportunidade que Deus está concedendo a você hoje, pois você é o instrumento de Deus. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino? Com certeza que se lembram que esta foi uma frase que ficou célebre na história, dita por Mardoqueu à sua... Lembram-se o que era Esther, a Mardoqueu? Sobrinha. Era prima. Tio da Rainha Esther. Da Esther. Rainha. Então, pergunta número 1. Qual era o propósito de Deus ao criar o homem? Isaías diz: os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Eu sou o Senhor. A esse povo que formei para mim, o meu louvor eles relatarão. Deus tem uma obra especial para cada qual, e cada um de nós pode fazer bem feita a obra que Deus lhe designou. Só o que devemos temer, da nossa parte, é que não mantenhamos os olhos constantemente fixos em Jesus. Deus dá a cada homem a sua tarefa e com a respectiva incumbência. Ele dá também aos seus mensageiros uma medida de capacidade proporcional à sua fé. Eu às vezes fico triste, muitas vezes, porque percebo que muitos de nós, adventistas do sétimo dia, nem sequer sabemos qual o dom que nós temos. Já tenho ouvido muitos irmãos dizerem: eu não sei qual é o meu dom, eu acho que eu não tenho nenhum dom.
E eu fico a pensar, então, mas o que é que Deus diz? Deus não diz que pelo menos um dom todos têm. Então, é da nossa responsabilidade saber e ajudar outros a saber qual o seu dom. Porque Deus, Pelo efetivamente, amor de Deus, dá, olha. Deus dá responsabilidades e dá funções em função do dom que cada um de nós tem. Então, quando Deus criou o homem, ele o criou à sua imagem com um propósito sublime e santo. Dotou-o de maravilhosas capacidades para compreender os pensamentos de Deus, para refletir a beleza do seu caráter e assessorá-lo no governo do universo. Quando Jesus veio a este mundo, dedicou-se a um único propósito. Foi precisamente demonstrar a glória e o caráter do seu Pai à raça humana. E agora ele nos pede para fazermos o mesmo por ele. Efetivamente, nós fomos criados para a sua glória. E também sabemos no Evangelho de João, no capítulo 1, se quiserem abrir, João capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e vimos a sua glória. Então, o mundo pôde ver a glória de Deus através de um único ser, Jesus Cristo. Mas a Bíblia também nos diz em Apocalipse 18:1 que a terra vai ser iluminada com a sua glória novamente. E isso vai acontecer através não de um ser, mas através de uma grande multidão a quem o Senhor está a preparar neste momento e em quem a imagem dele se vai refletir. E, portanto, nós estamos aqui precisamente como pessoas que acreditam e desejam ver refletidas nelas a imagem de Jesus. Pergunta número 2. Tinha Deus um plano especial para a sua vida antes de criar você? E a resposta encontra-se no Salmo 139, que diz: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Isto é muito bonito. Nós percebermos que nós não somos fruto de uma relação, nós não somos fruto de um acaso, de um esquecimento. Nós fomos planeados por Deus, nós fomos pensados, nós nascemos na mente de Deus tal e qual como nós somos, como nós nascemos. E continua: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro que esperais. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Olhem só que bonito. É isto que Deus deseja para nós. E é isto que Satanás se preocupa em fazer com que nós duvidemos, em fazer com que nós não acreditemos. Mas nós somos do Senhor e Ele é nosso. Então, Deus sabia o dia em que você nasceria. Esperou ansioso pelo momento em que teria a oportunidade de colocar em prática o seu plano individual para você, aquele que ele havia registado no seu livro. Apesar de nenhum de nós ter seguido esse plano perfeitamente, Deus ainda é capaz de recolher os pedaços quebrados da nossa vida e montar um lindo mosaico, cumprindo o seu projeto original para nós, plano este que irá glorificá-lo no final. E agora, ao termos entregue a nossa vida à sua causa, podemos ir até ele e perguntar-lhe o que ele havia planejado para o nosso dia de hoje? O que é que acham? E assim, Deus nos guiará no caminho que havia escolhido para nós, um caminho que nos trará maior felicidade e satisfação,
Nada pode ser melhor do que isso. Eu creio que cabe aqui, neste momento, fazermos uma breve oração. Pelo que nós acabamos de ler. Alguém gostaria de fazer? Eu posso fazer. Ok, Alice, obrigada. Querido Pai Celestial, cada um de nossos dias estava escrito no livro antes de nós sermos concebidos, assim diz a tua palavra. Ó querido Pai, nós queremos te pedir perdão por não termos seguido os teus planos para a nossa vida em tantas situações. Mas o que é bom saber, querido Pai, é que tu podes restaurar esses planos, o teu planejamento, se nós nos entregarmos totalmente a ti. E é por isso que estamos aqui, querido Pai. Queremos manter os nossos olhos fixos em Jesus, para que a obra do Espírito Santo não cesse em nosso coração até estarmos conforme a imagem dele. Ó, querido Pai, ajuda-nos a mantermos em nossa mente a comunhão com Jesus, para que nós possamos seguir os planos dele para hoje, para esta semana, para cada dia de nossas vidas. E ele possa nos dar a força para vencer da mesma forma como ele venceu. Nós louvamos o teu nome porque sabemos que tu nos ouves. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pergunta número 3. Prometeu Deus guiar e orientar o seu povo no caminho que ele escolheu para eles? A resposta encontra-se no Salmo 32:8. Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Salmo 25:12, perdão. E então no Salmo 32 diz: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. É bom ouvirmos Deus dizer isto, mas eu gostaria de perguntar: estamos nós verdadeiramente interessados em receber essa instrução, em receber esses ensinamentos? Irmãos, Deus tem estado a derramar muita luz. E aqueles que estão atentos estão captando os raios que têm vindo diretamente do trono de Deus para a terra. Eu tenho a certeza que aqueles que estão atentos estão aproveitando a luz que o Senhor deseja transmitir, não só para benefício próprio, mas também para que nós sejamos a luz do mundo, como Jesus disse, vós sois a luz do mundo. A luz nas Escrituras é um sinónimo de conhecimento, é um sinónimo de adquirir conhecimento, é mesmo a única palavra. E, portanto, o propósito de Deus é que nós sejamos luz, ou seja, que nós possamos transmitir o conhecimento de Deus, não só de uma forma teórica, mas na prática. Não é por acaso que Deus diz que nós somos testemunhas, vós sois as minhas testemunhas, ou seja, nós seremos num tribunal, e nós temos aqui o tribunal, nós sabemos que estamos a viver num tempo de juízo. Quem é que está a ser julgado? Habitualmente dizemos que somos nós. Não está completamente errado, mas no fundo o grande conflito não gira à volta do nosso umbigo. Nós não somos o centro do universo. O grande conflito gira em torno de quem? De Deus. E foi Deus que foi acusado. Foi Deus que foi deturpado. Foi Deus que foi... Portanto, colocando à prova, né? Exatamente. E, portanto, o que está aqui em causa é o caráter de Deus. O caráter de Deus.
a lei de Deus, que é o reflexo do seu caráter, são os princípios do seu reino. E então, Satanás fez acusações a Deus, ele é o acusador. Deus é o réu. Nós somos as testemunhas. Por Deus ser o acusado, não é ele que vai fazer o juízo. A Bíblia diz no Evangelho de João que Deus não julga ninguém, mas ele deu ao Filho todo o julgamento. E por que é que ele deu ao Filho? Porque primeiro o Filho é um com ele. Segundo, porque ele é humano. E uma das acusações precisamente tinha a ver com isto. Então, nós somos as testemunhas, aqueles que irão demonstrar ao universo e irão dizer ao universo pelas suas vidas quem é que nós achamos que realmente é justo e quem é que nós queremos que governe o universo. Podemos dizer que estamos numa eu um dia fiz uma pregação cujo título era Estamos em tempo de eleições. E, na verdade, é exatamente isso que está em causa aqui. Os dois, Deus e Satanás, estão num conflito, não é verdade? Estão em guerra um contra o outro. E, portanto, tem que haver provas, tem que haver provas, porque as provas de Satanás ele já conseguiu, quando ele demonstrou que era impossível guardar a lei de Deus, que Deus era injusto, que tinha feito uma lei que ninguém podia obedecer. E como é que ele teve essas provas? Lúcifer, Satanás, Adão e Eva. Aqui está a prova. Vocês estão a ver, Deus criou seres que não conseguem guardar a lei de Deus. Então, da mesma forma que Satanás usou uma prova, agora Deus precisa de usar uma prova também. E ele vai usar pessoas. Pessoas que têm como objetivo, irmãos, não é a salvação. Essas pessoas estão completamente desprovidas de qualquer interesse egoísta. Qual é o objetivo delas? A glória de Deus. Para elas não é importante se elas se salvam ou se perdem. O importante é que o universo chegue à conclusão que efetivamente Deus é justo e que Deus é amor. E por isso nós somos as testemunhas. E Satanás procura corromper as testemunhas, como muitas vezes acontece, procura comprar as testemunhas. Ok? Então Deus deu-nos uma grande responsabilidade. Não sei se alguém quer intervir, a Graça deve estar a controlar isso. Penso que a Ellen tens aí Quero comentar rapidinho. Força. Quando a Belinha... Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Quando a Belinha comentou que nós não somos frutos do acaso, isso rapidamente veio à minha mente, lembrando o testemunho do Gabriel, né? Eu volto sempre a esse testemunho, eu acredito realmente que nós deveríamos assistir e mais de uma vez, porque sempre tem algum detalhe que você não percebeu da primeira vez e tem muita luz naquele testemunho. Quando Satanás tocou, né, mexeu com a mãe do Gabriel e disse que ia abrir a madre, que, na verdade, ele mesmo pôs a doença e ele poderia tirar. Então, ele disse que dali sairia o escolhido. E veio a primeira gestação, e o próprio Lúcifer não sabia se era naquela primeira gestação. E não, ele disse, não é este. Veio o segundo, também não é este. No terceiro veio o Gabriel, e ele disse, é este é o meu escolhido. Mas quando Cristo, Jesus, teve um encontro com o próprio Gabriel, ele desmascara Satanás quando ele diz, eu não te criei para isso. Exatamente. Eu te criei para algo melhor. Deus apresenta-se como o Criador.
Então, Gabriel não foi um fruto do acaso, né? Satanás não tem poder de criar nada, ficou ali esperando. Ah, a primeira já não é não, a segunda não é não. Então, nós também, eu fiquei imaginando nesse testemunho, não sei você, Belinha, eu não sou fruto do acaso, você não é fruto do acaso. Ninguém de nós que está aqui no grupo é fruto do acaso. Deus planejou a nossa fecundação, as nossas características e os nossos talentos. Outro dia, conversando com um amigo, eu estava dizendo para ele, olha, eu sei que eu tenho muitas responsabilidades. Eu optei por não casar, porque Deus me deu muitos talentos. E eu não posso deixar ou permitir que nada venha atrapalhar estes talentos, ou arriscar até mesmo. Eu mesma abandonar, ou não cuidar, ou não utilizar estes talentos para a causa dele. Eu sei que é algo muito peculiar, é muito pessoal, mas também é muito profundo. Nós não pensamos nesses talentos e, por não pensar, não descobrimos, e por não descobrir, não aplicamos para a glória de Deus. Porque Ele nos criou e nos criou para este serviço. Não é verdade? Então, tudo que a Belinha falou tem muita conexão. Então, se você não busca Deus, você não se sente formado por Ele, você não se sente especial por Ele, você não encontra através dele os seus talentos, né? Porque se você, o encontro do talento é com o próprio Criador, aquele que o fez. Imagina a televisão. Se a gente não lê o manual de instrução, nós não conhecemos tudo que aquela televisão pode fazer. O mesmo acontece conosco. Não há muitas diferenças. Então, nós temos que devolver a ele estes talentos através do serviço pela obra de Cristo. Era só isso. Muito bem, obrigada. Vamos continuar aqui a nossa leitura, que diz o seguinte, é do Desejar Todas as Nações. Os que decidem não fazer, em qualquer sentido, coisa alguma que desagrada a Deus, depois de lhes apresentarem o seu caso, saberão a orientação que hão de tomar. E não receberão unicamente sabedoria, mas força. Ser-lhes-á comunicado poder para a obediência e para o serviço, assim como Cristo prometeu. Reparem que começa por dizer os que decidem não fazer em qualquer sentido coisa alguma que desagrada a Deus. Portanto, isto parte de uma decisão nossa. Quando eu tenho este objetivo, quando eu percebo, quando eu aceito, eu creio que eu pertenço ao meu rei, nós cantamos isto, mas muitas vezes só cantamos, mas eu pertenço ao meu rei, filha sou do Senhor e vocês também. E, portanto, o nosso objetivo deve ser este, unicamente, eu sou dele, ele é meu, portanto, eu não vou querer fazer nada que lhe desagrade. Porquê? Porque ele já pagou um preço muito alto. Eu sou dele 2 vezes, primeiro porque ele me criou, segundo porque ele me comprou. Eu estava vendida sob o pecado e ele me comprou de volta, com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. Deus nunca dirige os seus filhos de maneira diversa daquela, porque eles próprios haveriam de preferir ser guiados, se pudessem ver o fim desde o princípio e perscrutar a glória do desígnio que estão realizando como colaboradores seus. E a autora diz-nos, Jesus prometeu nos instruir em todos os detalhes da vida. Podemos tê-lo como nosso companheiro constante para nos ajudar nas decisões que enfrentamos todos os dias. Quando aprendermos a depender dele, poderemos ter certeza de que ele não nos abandonará, antes nos guiará por caminhos que promoverão a sua obra. Então nós também ouviremos as palavras ditas por nosso amado guia. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21.
Pergunta 4. Quem foram alguns dos homens e mulheres da Bíblia que reconheceram o seu chamado para este tempo e que foram fiéis ao chamado de Deus em sua geração? Por exemplo, Abraão. Conhecemos bem. Houve Abraão, o pai da fé, um amigo de Deus, que deixou para trás parentes e amigos para seguir o chamado de Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Confiando na promessa divina, sem a menor garantia exterior do seu cumprimento, abandonou o lar, os parentes e a terra natal, e saiu sem saber para onde, a fim de seguir aonde Deus o levasse. Deus falara e seu servo devia obedecer. O lugar mais feliz da terra para ele seria aquele em que Deus quisesse que ele se achasse. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o Abraão, na altura em que ele foi chamado, ele estava na Babilônia. Lembram-se? No território entre rios, ou seja, Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre rios, entre o Tigre e o Eufrates. Mas é interessante porque Deus já tinha chamado o pai do Abraão. Sabiam disto? Deus já tinha chamado o pai dele. Só que acontece uma coisa. Podemos abrir as nossas Bíblias em Gênesis. Gênesis no capítulo 11, diz o seguinte: no versículo 31, Gênesis 11, 31. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho, Abraão, e saiu com eles. Portanto, estão a ver aqui, tomou a Terá a Abraão, portanto o pai, não é? Tomou Abraão, tomou o seu sobrinho e saiu com eles de Ur dos Caldeus. É curioso, portanto, eles já saíram de Ur dos Caldeus, da Babilônia, a fim de ir para a terra de Canaã. O objetivo, quando Deus chamou esta família, era que eles saíssem, o pai de Abraão, do meio do politeísmo, daqueles deuses todos, para ir para onde? Para a terra de Canaã. E vieram até Arã, e ali habitaram. Arã, que é cá em cima, na Babilônia, cá em cima mesmo, no norte, já pertinho da fronteira com Israel. Mas o que é que aconteceu? Sabem o que é que aconteceu? Vamos a Josué. Vamos deixar que a Bíblia fale. Josué, no capítulo 24... Por isso é que a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali. Então, Josué, no capítulo 24, no versículo 2, diz assim: Disse então Josué a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio, cá está, como vimos há pouco, habitaram antigamente vossos pais. Quem eram os pais? Terá, pai de Abraão, e de Naor. Mas depois vem a triste notícia. E serviram a outros deuses. Então reparem, temos o Terá, que sai com a sua família de Ur dos Caldeus embaixo e vão até ao norte, Arã, para depois entrar na terra prometida, em Canaã. Mas o que é que acontece? Ficaram na fronteira. Ficaram ali às portas de Canaã,
mas corromperam-se com os deuses da Babilônia. E como o pai de Abraão se corrompeu, Deus só tinha uma hipótese, só tinha uma semente. Se Deus perdesse aquela semente, perdia tudo, era o único fiel na terra. O que é que Deus fez? Então, Abraão, tens que deixar a tua família, porque ela já está corrompida. O meu propósito terá que se cumprir, porque é de ti que vai nascer aquele que vai salvar toda a humanidade, que vai ser uma bênção para todas as famílias, Jesus Cristo. Então é por isso que Deus, que já tinha chamado o pai de Abraão, acaba por ter que chamar apenas o Abraão da sua família. Isto é muito interessante, já repararam? O propósito de Deus sempre se cumpre. Não sei se há alguma dúvida. Ok, então podemos continuar. Outra pessoa, outro personagem foi Noé. Embora nunca tivesse chovido, Noé acreditou em Deus e obedeceu à instrução recebida para construir uma arca. Assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Por causa da sua fidelidade, toda a sua família foi salva, assim como os animais. Enquanto Noé estava a apregoar sua mensagem de advertência ao mundo, as suas obras testificavam da sua sinceridade. Assim foi que a sua fé se aperfeiçoou e se evidenciou. Ele deu ao mundo o exemplo de crer precisamente o que Deus diz. Tudo quanto possuía, ele empregou na arca. Isto é muito interessante, porque não só Noé pregava, mas a sua vida era um testemunho vivo da mensagem que ele pregava. Ou seja, se ele acreditava que o mundo ia ser destruído por um dilúvio, tudo aquilo que ele tinha, financeiramente falando, ele estava a empregar na mensagem que ele pregava. E muitas vezes acontece os cristãos viverem de uma forma diferente. Eles dizem que Jesus vai voltar, mas eles continuam a depositar os seus tesouros nesta terra, a investir, a comprar terras, a comprar casas, a reformar isto, a reformar aquilo. Então, o mundo está a ver uma mensagem contraditória relativamente ao exemplo que o cristão dá. Então, temos Moisés também. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Moisés fora instruído com relação à recompensa final a ser dada aos humildes e obedientes servos de Deus, e as vantagens mundanas tombaram na insignificância que lhes é própria em comparação com aquela recompensa. Viu pela fé uma coroa incorruptível que o Rei do Céu colocaria sobre a fronte do vencedor. Esta fé o levou a desviar-se dos nobres da terra e unir-se à nação humilde, pobre e desprezada, que preferiram obedecer a Deus e servir ao pecado. Já repararam que Moisés, para ele, era mais real o invisível do que o que ele podia ver? Já repararam no que diz o livro de Hebreus, falando de Moisés? Vamos dar um saltinho a Hebreus? O livro de Hebreus, ao capítulo 11, o capítulo dos heróis da fé. E diz-nos o seguinte, no versículo... A partir do versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Não era este texto? É o versículo 27. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Porquê? Porque ficou firme como quem vê
aquele que é invisível. Como é que é possível ver o que é invisível? O que é que nos está a dizer aqui? É que eu lembro-me da bem-aventurança, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, Moisés tinha esta característica, apesar de ter um temperamento que não é muito bem aquilo que nós estamos acostumados. Moisés, não vou agora falar sobre isso, mas tenho uma mensagem muito interessante acerca do caráter de Moisés. Irmãos, Moisés era esquentado, ele tinha pavio curto. E de tal maneira Deus o transformou que ficou conhecido no livro de Números como não havendo homem mais manso sobre a face da terra. São boas notícias para aqueles que têm pavio curto? É mesmo. Talvez não sabiam disto. Ok, então, agora temos um outro exemplo, que é o exemplo que dá título ao capítulo que estamos a ler, Esther. Quando Esther reconheceu que a vida de todos os judeus que ainda viviam na Medopérsia, naquela época, dependia da sua fidelidade, ela decidiu arriscar a vida para salvar o seu povo. Deus operou milagrosamente para livrar o seu povo do ódio e da destruição dos seus inimigos. Há muitos outros exemplos numerosos demais para mencionar, mas em suma, esse princípio foi melhor ilustrado na vida de Jesus. Jesus, com a idade de 12 anos, tendo diligentemente estudado as Escrituras e participado da sua primeira festa da Páscoa em Jerusalém, reconheceu que ele era o Cordeiro que deveria ser morto para a redenção do mundo. Jesus foi capaz de cumprir a sua missão aqui na Terra porque sabia quem era. Irmãos, quando Jesus veio a esta Terra, ele veio como humano. E Ellen White diz que ele teve, isto é incrível, ele que tinha inspirado os profetas a escrever acerca dele próprio, ele teve que aprender como uma criança comum, nos joelhos da sua mãe, tudo aquilo que estava escrito nas Escrituras, como se ele não tivesse sido o autor de tudo. Porquê? Ele também teve que viver pela fé. Pela fé. Pela fé que aqueles cordeirinhos que eram mortos representavam ele. Portanto, ele sabia e aceitou pela fé que ele um dia haveria de morrer. Era a missão dele. Eu lembro-me de uma promessa que Deus me fez. Um dia, quem sabe, posso contar um dos meus muitos testemunhos, mas foi no ano de 99, dia 31 de dezembro de 1999. E o que é que aconteceu? Já estava a viver uma situação um pouco complicada com o meu filho mais velho, e naquela passagem de ano, o pastor, que na altura estava nessa igreja, ele fez era habitual fazer-se uma cerimónia no último dia do ano na igreja, para a passagem do ano, na altura do pôr do sol. E então aquele pastor tinha um cestinho cheio de promessas, e ele disse às pessoas que quisessem receber de Deus uma promessa que fossem à frente e tirassem um papelinho e lessem a promessa. E eu, no meu coração, eu só queria que Deus me fizesse uma promessa. E eu fui à frente, tirei um papelinho e estava toda contente porque Deus ia-me fazer uma promessa. Só que, entretanto, eu desembrulho o papelinho e começo a ler. E é curioso porque essa promessa é alguma coisa que a Alice tem no seu perfil. Sabem qual é a promessa de Apocalipse 2:10? E começa assim: não temas o que has de padecer. Quando eu li aquilo, eu pensei, meu Deus, eu pensava que isto era uma promessa, mas Deus já está aqui a dizer, não temas o que has de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão para serdes provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, isto foi em 99.
O resto da história eu vou contar depois, está bem? Mas então eu vivi durante 10, não foram dias, foram 10 anos, apoiada, agarrada a esta promessa. Mas para conhecerem a história, quem sabe vai ser numa outra ocasião, está bem? Ok, então em todas as épocas e em todas as gerações, Deus sempre teve um povo que lhe foi fiel, um povo que sabia ter sido chamado e escolhido, um povo que respondeu ao chamado. Esta geração não é exceção. Deus ainda tem um povo especial hoje e está contando com esse povo para ser leal à sua causa. Podemos ter a certeza de que estamos no lugar em que Deus quer que estejamos e Ele é capaz de nos colocar onde quer que possamos melhor servir à sua causa. Você está onde está para este tempo. Confie, obedeça e dê a Deus toda a glória. Ainda temos um bocadinho, estava a ver as horas. Pergunta número 5. Será que Deus tem um trabalho especial para você e para mim? Algo que apenas nós podemos fazer? O que é que acham? Acham que nós acreditam na predestinação? Gostava que me respondessem. Ok, somos predestinados à salvação, mas a escolha é nossa, Deus não impõe. Exatamente, todos Estamos nós, predestinados a viver eternamente, né? todos nós fomos predestinados para a salvação. Todos, sem exceção. E mais, não só fomos predestinados para a salvação, mas eu digo-vos uma coisa, nós não somos imprescindíveis. Nós não somos pessoas imprescindíveis, não é? Mas Deus tem prazer em conceder a cada um de nós dons, e esses dons estão no santuário, esses dons estão no candelabro, que eu não vou poder falar convosco agora sobre isso, mas é muito interessante. E com os dons que Deus nos concede, nós podemos fazer uma obra provavelmente ninguém faria no nosso lugar. Portanto, vamos aceitar esta missão, ok? Vamos agarrar isto e dizer, não, o Senhor me chamou, eu sou dele e tenho uma missão e eu quero colaborar para essa missão. Então, a resposta é, quando os nossos olhos virem o Rei, o Senhor dos Exércitos, a nossa resposta será a mesma de Isaías. E então, quando o Senhor nos disser a quem enviarei e quem há de ir por nós, responderemos, eis-me aqui, envia-me a mim. Os olhos do Senhor fixam-se em cada um dos membros do seu povo. Ele tem um plano para cada um. Diz-nos no livro Conselhos para a Igreja. Descansando em sua orientação e direção, você não poderia estar mais garantido ou seguro. Os seguidores de Cristo foram redimidos para serem úteis ao próximo. Ele dá a cada um a sua obra. Todos têm o seu lugar no plano eterno do céu. Todos devem colaborar com Cristo para a salvação de almas. Tão certo como nos está preparando um lugar nas mansões celestes, há também um lugar designado aqui na terra, onde devemos trabalhar para Deus. Quando Deus olhou através dos séculos, viu a geração final que estaria vindo ao palco da história. Deus sabia exatamente quando nasceríamos e em seu planejamento definiu uma atividade única, especial para cada um de nós, um trabalho específico para o qual Ele nos criou. Ele tem-nos dado talentos e habilidades, os quais, se dedicados a Ele, nos permitirão alcançar o mais elevado ideal de Deus. O nosso destino é determinado por nossa disposição em nos conectar com o propósito divino para nós e permitir que Ele nos capacite a cumprir esse chamado. Na medida em que cooperarmos com Deus, experimentaremos níveis de alegria e realização desconhecidos para a maioria da humanidade. Talvez os irmãos não acreditem, mas ainda hoje falávamos aqui em casa que eu
quando os meus filhos eram pequenos, eu era uma péssima professora. Eu não tinha paciência. Eu gritava, eu batia. Irmãos, algum dia eu ia imaginar que mais tarde o Senhor me chamaria para ensinar. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. É incrível, não é? Realmente, quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos, Ele dá o dom mais inacreditável à pessoa mais impensável. Eu sou prova disso. Pergunta número 6. Teria sido a geração que antecede a segunda vinda de Cristo especialmente escolhida para preparar o mundo para esse evento? Não temos dúvidas, pois não. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, aqui diz que nós somos sacerdócio real. Sabem porquê? Porque a lei cerimonial, ela não foi abolida. Ela continua a existir. Só que agora não em tipo, mas em antítipo. Posso ver talvez algumas testas franzidas. Como é que é isso? É, porque reparem uma coisa, a lei cerimonial constava de quê? Constava de alguns S's, não é? 4 S's. Era santuário, sacerdote, sangue e sacrifício. Aqui na terra. Quando Jesus morreu e sobe ao céu, o que é que continua a existir? Santuário, sacerdote, sacrifício e sangue. Não humano. Não terrestre, quero eu dizer. Mas é Jesus Cristo. É no santuário celestial, com o sumo sacerdote, Jesus Cristo, com o sacrifício que ele fez, com o seu próprio sangue derramado. Então, continua ou não a haver cerimonial, lei cerimonial. Não podia ter sido abolida, senão depois da morte de Cristo não haveria mais sacrifício pelos pecados cometidos, não é verdade? Ok, então vamos continuar. Porque povo santo és ao Senhor. Portanto, Jesus sendo o sumo sacerdote, nós somos os sacerdotes. Que temos por função interceder pelos outros. Ellen White diz que nós devemos chorar por aqueles que não choram por si mesmos. Que devemos orar por aqueles que por si mesmos não oram. Deus deu-nos essa responsabilidade. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Sou instruída a dizer aos adventistas do 7º dia em todo o mundo, Deus chamou-nos como um povo para lhe sermos particular tesouro. Ele designou que a sua igreja na terra esteja perfeitamente unida no espírito e conselho do Senhor dos Exércitos até ao fim do tempo. Os adventistas do 7º dia foram designados por Deus para proclamar uma mensagem ao mundo que dará início ao reino da glória e colocará um fim ao reino do pecado e do sofrimento. Recebemos de Deus uma mensagem e uma missão que irá permitir a todos os que cooperarem com Ele a oportunidade de serem salvos e a honra de serem trasladados vivos sem ver a morte. Este é um privilégio inigualável. Mas, meus irmãos, para que isto aconteça, nós temos que conhecer muito bem o caminho.
porque um cego não pode guiar outro cego. E Deus diz que Laodiceia está cega. Então, se eu não acatar o conselho de Deus de comprar dele o colírio, o ouro e as vestes brancas, como é que eu posso guiar outras pessoas pelo caminho? Se eu não conhecer o caminho? Pergunta número 7. Para sermos fiéis ao chamado de Deus, qual é o mandato divino que precisamos compartilhar com o mundo? Todos nós sabemos, não é? A proclamação das 3 mensagens angélicas deve ser o nosso trabalho. Em sentido especial, foram os adventistas do 7º dia postos no mundo como vigias. Já vimos isto. E portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. As mais solenes verdades já confiadas a mortais nos foram dadas para as proclamarmos ao mundo. Levanta a tua voz como a trombeta, não é verdade? Temos que dar à trombeta o sonido certo. A proclamação dessas verdades deve ser a nossa obra. O mundo precisa de ser advertido e o povo de Deus deve ser fiel à missão que lhe foi confiada. Os adventistas do 7º dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na obra final de salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo a fim de serem transmitidas ao mundo. Vamos para a última pergunta, mas antes disso, e não querendo envergonhar ninguém, se nós fomos chamados por Deus para transmitir as 3 mensagens angélicas, eu pergunto, será que nós conhecemos as 3 mensagens angélicas? Irmãos, nós temos que sabê-las de cor, porque elas são riquíssimas, importantíssimas. E é pena agora não podemos esmiuçar cada uma delas. A primeira diz o quê? Gostava até de vos ouvir. Temei a Deus e dai glória, Porque é vinda a hora do seu juízo. é vinda a hora do seu juízo. E E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. muito bem, então nós temos que saber o que é que significa temer a Deus, adorá-lo, não é? Dar-lhe É glória. reconhecer como Criador. Mas é mais do que isso. É mais do que isso. E nós precisamos de estar apoiadas num assim diz o Senhor. Nós temos que saber, à luz da Bíblia, o que é que significa o temer a Deus, o dar-lhe glória, o adorá-lo. Não vamos agora deter-nos sobre isso, mas quem sabe um dia nós possamos fazê-lo. Acham que é importante? Eu acho que a gente deveria continuar este assunto específico na segunda-feira e estudar essas 3 mensagens Concordo. angélicas. De passar passo a passo as 3 mensagens angélicas, porque sempre que eu prego falando sobre a mensagem de saúde, que ela está dentro da 3ª mensagem angélica, e eu pergunto à igreja quais são as 3 mensagens angélicas, aí um ali perdido diz a primeira, outro perdido, mas deveria ser um coro, né? Exatamente. Então, a Alice disse a primeira, e a segunda o que é que diz? É a mais pequenina.
Caiu Babilônia, a a grande grande cidade, Babilônia. todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Terceira mensagem angélica, o que é que diz? Vamos tentar recordar. Se algum homem adorar a besta e a sua imagem, recebe sua marca em sua testa e na sua mão. Esse tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre todo aquele que adorar a besta e a sua imagem. Então temos aqui um conjunto de coisas que precisamos conhecer, saber transmitir às pessoas o que é isso, o que é a besta, o que é o sinal da besta, o que é receber na testa, o que é receber na mão, como adorar ou como deixar de adorar, porque isto é uma ameaça, se alguém adorar a besta e a sua imagem, ok? Pronto, então, isto é importante porquê? Porque a dada altura nós chegamos, isto é só para concluirmos, já estamos na hora, a dada altura das 3 mensagens angélicas, Deus apresenta alguma coisa. E essa coisa nós vamos também trabalhar para a semana, não, na segunda-feira, não é? Se Deus quiser. Ok, então fica como TPC, trabalho para casa, ler as 3 mensagens angélicas. Diz